Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e é com grande orgulho e felicidade que trago a vocês o último capítulo de Pen Pal. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. No primeiro dia de aula do jardim de infância, minha mãe tinha decidido me levar de carro ao colégio. Estávamos os dois nervosos, e ela queria ficar comigo até o momento de entrar na sala de aula. Eu demorei um pouco mais para me arrumar do que o habitual por conta do gesso, que ainda não havia melhorado. O gesso passava um pouco do meu cotovelo, ou seja, eu tinha que cobrir o meu braço com uma capa de látex quando tomava banho. A capa era feita para ser bem justa ao redor da abertura, para impermeabilizar bem o gesso e impedir que ele estragasse. Já estava acostumado a vesti-la sozinha. Naquele dia, no entanto, talvez pelo meu nervosismo, não apertei a capa o suficiente e no meio do banho pude sentir a água invadindo o látex, molhando meus dedos. Eu pulei para fora e arranquei o escudo de látex na hora, já sentindo o gesso, antes rígido, começar a ficar mole. Como não dá para limpar dentro da área entre o gesso e o seu corpo, a pele morta que normalmente sumiria fica lá parada, e quando é umedecida por, digamos, suor, acaba liberando um odor que é aparentemente proporcional à quantidade de umidade que está lá dentro. Assim que comecei a me enxugar, fui atingido por um cheiro que parecia podridão pura. Quando comecei a esfregar a toalha freneticamente, o gesso começou a se desintegrar, e estava ficando mais e mais estressado. Tinha planejado esse primeiro dia de aula tanto quanto era possível para uma criança. Sentei com minha mãe para escolher a minha roupa no dia anterior. Passei muito tempo escolhendo uma mochila, e estava louco para mostrar para toda a turma minha lancheira com as tartarugas ninja. Acabei tomando o hábito de minha mãe de chamar outras crianças de amigos, mesmo sem conhecê-las. Mas quanto mais o gesso piorava, mais eu temia ficar sem amigos no fim do dia. Derrotado, eu chamei por minha mãe. Demorou meia hora para tirar a água do gesso, tentando estragá-lo o mínimo possível. Para disfarçar o cheiro, minha mãe cortou lascas de sabonete e jogou dentro do gesso, e esfregou o resto do sabonete por fora para tentar substituir o fedor por algo mais agradável. Quando cheguei no colégio, os outros alunos já estavam terminando o segundo trabalho do dia, e eu fui atirado em um dos grupos. Não me explicaram direito o que era para fazer e em 5 minutos eu já tinha feito tanta coisa errada que o resto do grupo reclamou com a professora perguntando o porquê eu tinha que estar lá. Eu tinha levado uma canetinha, esperando conseguir algumas assinaturas ou algum desenho no meu gesso, além do de minha mãe. E na hora, eu me senti um idiota por ter considerado a possibilidade. Tínhamos a sala do almoço só pra gente, mas como algumas mesas eram proibidas por serem longe, não precisei sentar sozinho. Estava cutucando as pontas estragadas do gesso, encucado, quando uma criança sentou na sua frente. "Gostei da sua lancheira, hein?" ele disse. Eu achei que ele estava fazendo uma piada comigo. Eu fiquei muito irritado. Na minha cabeça, a lancheira era a única coisa boa que tinha no meu dia. Eu não levantei os olhos, sentindo neles o ardor das lágrimas que queriam cair. Quando finalmente olhei, antes mesmo de conseguir mandá-lo me deixar em paz, eu vi uma coisa que me fez hesitar. Ele tinha a mesma lancheira. "Eu gostei da sua também." Eu ri. "Eu acho o Michelangelo mais legal," ele disse, imitando Nunchakus com as mãos. Estava quase respondendo que o Rafael era o meu favorito, quando ele deixou cair a caixa de leite no colo. Eu tentei segurar a risada, já que eu ainda não o conhecia e não queria estragar essa oportunidade. Mas a cara que eu fiz deve ter sido muito engraçada, porque ele mesmo começou a rir. De repente, eu não me sentia mais sozinho, nem tão mal por conta do gesso. Eu pensei que ele nem poderia notar o cheiro e resolvi tentar a sorte. "Você quer assinar o meu gesso?" Eu tirei a canetinha e ele perguntou como que eu tinha quebrado o braço. Eu respondi que tinha caído da árvore mais alta do bairro. Acho que eu o impressionei. E assim, assisti enquanto ele desenhava cuidadosamente o Michelangelo e escreveu do lado do seu nome: Josh. Josh e eu almoçávamos juntos todos os dias e fazíamos trabalhos juntos sempre que dava. Ajudei ele a melhorar a caligrafia e ele levou a culpa quando eu escrevi peido na parede. Cheguei a conhecer outras pessoas, mas acho que sempre soube que Josh era o meu único amigo de verdade. Continuar uma amizade fora do colégio, quando se tem 5 anos, é mais difícil do que você se lembra. No dia dos balões, nos divertimos tanto que perguntei se ele queria ir na minha casa no dia seguinte. E respondeu que sim, que traria alguns de seus brinquedos também. Eu falei que podíamos sair para explorar e, quem sabe, nadar no lago. Quando cheguei em casa, minha mãe disse que tudo bem ele vir. Minha alegria foi muita,
até lembrar que eu não tinha meios de ligar pra ele. Eu passei o final de semana todo preocupado, achando que nossa amizade iria acabar na segunda. Quando finalmente nos vimos, fiquei aliviado de saber que ele passou pelo mesmo problema e achou bem engraçado. No meio da semana, lembramos de escrever nossos telefones em casa e entregamos papéis um pro outro. Minha mãe falou com a mãe de Josh e ficou combinado que ela iria pegar nós dois na escola sexta-feira. Fazíamos quase o mesmo toda semana. O fato de morarmos perto só facilitou as coisas para nossos pais, que pareciam trabalhar o dia todo. Quando minha mãe e eu nos mudamos para o outro lado da cidade na primeira série, eu tive certeza de que nossa amizade iria chegar ao fim. Enquanto nos distanciávamos da casa que vivemos uma vida toda, senti uma tristeza que não se aplicava só a um lugar. Eu estava dizendo adeus para o meu melhor amigo, mas Josh e eu, para minha surpresa e alegria, continuamos extremamente próximos. Apesar de passarmos a maior parte do tempo separados e de nos vermos só aos finais de semana, continuamos muito parecidos um com o outro ao crescer. Nossas personalidades se encaixavam, nosso senso de humor era completamente igual e acabávamos gostando das mesmas coisas, sem combinar nada. Até mesmo soávamos parecidos o suficiente para Josh chamar minha mãe fingindo ser eu. A taxa de sucesso era impressionantemente alta. Minha mãe brincava dizendo que só sabia diferenciar quem era quem por conta do cabelo. Ele tinha um cabelo loiro escuro liso, enquanto o meu era castanho e cacheado. Alguém poderia dizer que nada poderia separar dois jovens amigos tão próximos, mas acho que o início de nossa separação gradual foi a minha insistência em ir até minha casa procurar o box. No fim de semana seguinte a esse episódio, eu convidei o Josh para ir em minha casa, como sempre fazíamos, para manter a tradição. Mas ele respondeu que não estava muito afim. Começamos a nos ver cada vez menos. A partir daí, de uma vez por semana virou uma vez ao mês. E então, uma vez a cada 2 meses. Pro meu aniversário de 12 anos, minha mãe fez uma festa. Não tinha feito tantos amigos assim desde que me mudei. E então, ela não tinha ideia de quem chamar. Eu chamei umas poucas crianças com quem mantinha algum tipo de amizade e liguei pra Josh para ver se ele queria vir. De primeira, disse que não sabia se poderia, mas na véspera da festa, ele me ligou de novo e disse que iria. Eu fiquei muito feliz, já que eu não o via há meses. A festa até que foi legal. Minha maior preocupação era que Josh e os outros não se dessem bem, mas todo mundo acabou gostando dele. Josh estava surpreendentemente quieto e disse que não trouxe presente e pediu desculpas, mas eu respondi que estava tudo bem. Tentei manter a conversa com ele várias vezes, mas sempre acabávamos sem assunto. Perguntei o que estava de errado entre nós, e eu não entendi por que as coisas estavam tão ruins entre a gente. Nunca agimos daquela maneira antes. Costumávamos andar juntos quase todos os fins de semana e nos falávamos no telefone todos os dias. Perguntei o que estava acontecendo. Ele olhou pra mim, depois de me encarar, e disse: "Você foi embora, cara." Pouco tempo depois disso, minha mãe gritou na sala dizendo que era hora de abrir os presentes. Eu forcei um sorriso e entrei na sala enquanto todos cantavam parabéns. Havia algumas caixas e muitos cartões, já que o resto da família morava em outros estados. A maioria eram lembrancinhas, mas lembro que o Brian me deu um brinquedo em forma de cobra que guardei por muitos anos. Minha mãe insistiu que eu lesse todos os cartões e agradecesse cada pessoa, porque uns anos antes, no Natal, eu destruí os cartões rapidamente na esperança de encontrar os presentes, e acabei destruindo toda a possibilidade de ter um dinheiro lá dentro. Separamos os que vieram pelo correio e os que foram trazidos no dia pelos meus amigos, para que eles não precisassem me ver abrindo coisas de pessoas que eles nem conheciam. A maioria dos cartões dos meus amigos vinham com algum dinheiro dentro, uns $5, e dos familiares com bastante dinheiro. Um dos envelopes não estava endereçado a mim, mas por estar na pilha, acabei abrindo. O cartão tinha uma estampa de flores bem genérica na parte da frente, e parecia ter sido recebido por alguém que agora estava repassando para mim. Na verdade, eu até gostei da ideia. Para mim, cartões sempre foram algo meio bobo. Eu tomei cuidado pro dinheiro que estava dentro não cair, mas a única coisa que tinha lá dentro era uma mensagem no cartão, que vinha impressa: "Eu te amo." Quem quer que tenha me dado esse cartão não escreveu nada nele, mas circulou a mensagem várias vezes com caneta. Eu ri um pouco e falei: "Nossa, mãe, obrigado por esse cartão tão legal." Ela me encarou confusa e analisou o cartão. Me disse depois que não era dela, e o passou de mão em mão entre meus amigos, procurando quem tinha armado a brincadeira, mas ninguém se manifestou.
Ela disse: "Não se preocupa, amor. Você tem 2 pessoas que te amam agora." Ela prosseguiu um momento com um beijo em minha testa, que me transformou na graça da festa. Todos riram muito, e podia ter sido qualquer um deles, mas o Mike parecia rir mais. Para participar da brincadeira e não só ser alvo, eu disse a ele que não precisava ter vergonha de ter me dado o cartão e que se quisesse poderia me dar um beijinho também. Rimos mais, e ao olhar para Josh, vi que ele finalmente estava sorrindo. Acho que esse foi o melhor presente, mas tem alguns ainda para abrir. Minha mãe me deu outro embrulho, e ainda sentia um resto de riso enquanto rasgava o papel de presente. Quando vi o que era, eu não precisei segurar o riso, porque o meu sorriso se desfez enquanto eu olhava para as minhas mãos. Era um par de walkie-talkies. "Vai, filho, mostra para todo mundo." Eu mostrei e todos pareciam aprovar o presente, menos Josh, que estava pálido. Nos encaramos por um momento, até que ele se virou e foi para a cozinha. Eu vi enquanto ele discava o número no telefone fixo. Minha mãe disse que sabia que desde que a vez que quebramos os walkie-talkies antigos, não nos falávamos como antes. Pensou que iríamos gostar do presente. Eu me senti extremamente grato pela consideração dela, mas logo fui atingido pelas lembranças que um dia eu tentei esquecer. Todo mundo estava atacando o bolo quando eu perguntei para Josh para quem ele estava ligando. Ele disse que não estava se sentindo bem e pediu para o pai ir buscá-lo. Compreendi porque ele queria ir embora e que gostaria de que nos víssemos mais. Estendi um dos walkie-talkies para ele, mas ele se negou a pegar. Derrotado, eu disse: "Tudo bem então. Valeu por ter vindo. Espero poder te ver no meu próximo aniversário." "Desculpa, eu vou tentar ligar mais vezes. Eu juro," ele respondeu. A conversa morreu na porta de casa enquanto esperávamos o pai dele. Eu olhei para o seu rosto. Ele parecia sentir um remorso genuíno por não me ligar. De repente, ele abriu um largo sorriso, dizendo que já sabia o que me dar de presente. Iria demorar muito, mas eu iria adorar. Eu falei que não precisava, nem fazia tanta questão, mas ele insistiu. Pareceu muito mais feliz e pediu desculpas por ter sido o estraga-prazeres da festa. Ele disse que andava cansado, que não dormia direito. Eu perguntei o porquê, mas o pai dele já estava buzinando na calçada. Ele foi embora, mas no meio do caminho, enquanto acenava, respondeu a minha pergunta gritando da janela: "Eu acho que eu tô sonâmbulo! Eu acordei no meio do mato outra noite!" Essa foi a última vez que eu vi meu amigo. Uns meses depois, ele foi dado como desaparecido. Nas últimas semanas, a relação com minha mãe foi ficando mais e mais tensa por conta de tantas perguntas que eu fiz sobre minha infância. Normalmente, a gente nunca sabe o limite de alguma coisa até que aquilo quebre. Depois dessa última conversa com minha mãe, imagino que vamos passar o resto da nossa vida tentando refazer nossa relação. Ela se esforçou tanto para me manter seguro, física e psicologicamente, que as paredes que ela ergueu para isso acabaram mexendo com a cabeça dela. Enquanto a verdade jorrava por essa conversa, consegui ouvir uma tremulação em sua voz. E acho que deixava bem claro o quanto sua vida tinha sido destruída. Não acredito que conseguiremos conversar direito de novo algum dia. E acredito que ainda haja muito que eu não sei. Mas já entendo bastante. Depois do desaparecimento de Josh, os pais dele fizeram de tudo para encontrá-lo. Desde o primeiro dia, a polícia sugeriu que contatássemos todos os pais de amigos para ver se alguém sabia seu paradeiro. Fizeram isso. Mas claro, ninguém tinha nem ideia de onde ele tinha ido. A polícia não conseguiu nenhuma pista, além de uma mulher desesperada que ligava toda hora implorando para que comparassem o caso com um outro caso de perseguição aberto para um amigo próximo, há 6 anos atrás. Se a cabeça da mãe de Josh já não estava boa quando ele sumiu, ela piorou de vez com a morte de Verônica. Ela já tinha visto muita gente morrer no hospital, mas nada é suficiente para aplacar o choque de perder um filho. Visitava a filha quase todos os dias que ela estava no hospital. Uma vez, antes do expediente, em 1 hora, no dia da morte dela, sua mãe tinha saído tarde do trabalho, e ao chegar lá, Verônica já tinha ido embora. Isso foi a gota d'água para ela, e nos dias seguintes, ela ficou mais e mais instável. Ela saía por aí, gritando pelos filhos, chamando eles de casa em casa. O marido dela foi procurá-la e algumas vezes a encontrava em bairros aleatórios no meio da madrugada, seminua, gritando desesperada pelos dois. Por causa disso, o pai de Josh já não podia mais trabalhar fora e começou a procurar empregos em obras que o pagavam menos,
mas permitiam que ele ficasse perto de casa. Quando começaram a obra no meu antigo bairro, uns 3 meses antes de Verônica morrer, o pai dela se inscreveu em toda a oferta de emprego que conseguiu. Tinha informações suficientes para chefiar a obra, mas trabalhava como pedreiro, zelador e com qualquer coisa que aparecesse. Até mesmo alguns serviços menores em casas, como cortar a grama, consertar portões. Qualquer coisa para poder ficar perto de sua esposa. Começaram então a cuidar da área perto do lago para transformar em um lugar habitável. O pai de Josh ficou com a tarefa de nivelar o terreno recém-desmantelado, que garantiu pelo menos algumas semanas de sustento. No terceiro dia, achou um lugar que não poderia ser nivelado, mesmo passando com o maquinário. O ponto continuava mais baixo que o resto. Frustrado, ele desceu do trator para estudar a área. Ele se sentiu tentado a simplesmente pôr mais terra no buraco, mas sabia que essa solução só seria temporária. Trabalhou em obras tempo suficiente para saber que só enfraqueceria a fundição das casas, e as raízes podres das árvores apenas iriam formar a terra mole. Pesou as opções e decidiu que tinha que fazer um buraco com a pá para resolver o problema de uma vez por todas, e talvez aquilo exigiria trazer uma outra máquina. Enquanto minha mãe descrevia a cena, eu sabia que já tinha estado lá, antes do solo ser remexido depois. Eu senti um aperto no meu peito. Ele cavou um buraco de uns 30 centímetros até a pá bater em algo. Socou a terra com a pá algumas vezes, esperando moer alguma possível raiz podre e desfazer o emaranhado de raízes, quando a pá ficou presa. Confuso, ele alargou o buraco, e depois de uma meia hora de escavação, ele se viu parado em cima de uma caixa coberta por um lençol marrom, de mais ou menos 2 metros por 50 centímetros. Nossa cabeça costuma se esforçar para evitar o pior. Se acreditamos o suficiente, ela irá rejeitar tremendamente toda a evidência possível e manter intacta a nossa sanidade. Até aquele momento, apesar de todo o resto indicar o contrário. Apesar de alguma parte sufocada do homem entender que essa crença só serve para mantê-lo vivo, ele acreditava e sabia que o seu filho estava vivo. O telefone tocou às 6 da noite e minha mãe sabia quem era, mas não entendeu a mensagem. Mas o que ela entendeu fez com que ela saísse correndo na hora. Aqui embaixo! Agora! Meu filho! Por favor, meu Deus! Quando ela chegou lá, encontrou o pai de Josh sentado imóvel, virado de costas para o buraco, segurando a pá tão firme que podia quebrar a qualquer momento, e encarando o céu com olhos frios como os de um tubarão. Ele não respondia a nada, e só reagiu quando ela tirou a pá de suas mãos. Ele abaixou os olhos lentamente e disse que não entendia. Repetiu a frase como se fossem as últimas palavras das quais ele se lembrava. Minha mãe as ouviu sendo murmuradas várias e várias vezes, enquanto ela se aproximava do buraco. Ela me disse que deveria ter se preparado antes de encarar o buraco. Respondi que sabia o que vinha a seguir e que ela não precisava falar mais nada. Olhei para ela. Seu olhar era de tanta agonia que meu estômago se remexeu. Percebi que ela sabia disso por mais de 10 anos e esperava jamais precisar me contar. Como resultado, ela jamais conseguiria achar palavras para descrever o que viu aquela noite. E sentado à sua frente, eu era confortado pela mesma dificuldade de articulação. Josh estava morto. Seu rosto estava fundo, carregado de uma expressão de tristeza e falta de esperança. O cheiro agressivo de podridão subia da cripta e mamãe teve que cobrir o nariz e a boca para não vomitar. Sua pele estava ressecada, quase reptiliana, e havia um rastro de sangue seco que saía de seu rosto e manchara a madeira ao redor. Seus olhos semiabertos encaravam o vazio. Ela disse que não aparentava estar morto há muito tempo, e, consequentemente, o tempo ainda não o fizera o favor de apagar a dor e o terror de suas feições. Disse que o corpo parecia encará-la, de boca aberta, em um último grito que nunca foi ouvido por ninguém. Mas, no entanto, o pior não era isso. Tinha alguém com Josh. Era grande e estava deitado por cima dele. Minha mãe disse que demorou para poder interpretar o que seus olhos viam e o que a posição dos corpos significava. Ele estava agarrado a Josh. As pernas dos dois estavam frígidas, congeladas pela morte, mas entrelaçadas, como se fossem raízes que cresceram umas sobre as outras. Um braço passado por debaixo do pescoço de Josh para que seus corpos ficassem próximos. O sol
surgia por detrás das árvores e fez com que alguma coisa presa na camisa do Josh reluzisse. Minha mãe se ajoelhou e cobriu o nariz com a camisa para sobreviver ao cheiro. Quando viu que tinha captado a luz do sol, suas pernas fraquejaram e ela quase caiu no buraco. Era uma foto minha, quando criança. Ela se jogou para trás, ofegante e trêmula, batendo contra o pai de Josh, que ainda estava sentado longe de tudo. Ela compreendeu por que ele havia ligado para nossa casa, mas ainda não achava forças para contar o que escondeu durante todos os anos. Ela se apoiou nas costas dele e ele falou: "Eu não posso contar para ela. Para minha mulher, o nosso caçula." Ele cortou as próprias palavras, pressionando o rosto contra as mãos sujas de terra. Ela não aguentou. Um tempo depois, ele levantou e caminhou trêmulo até a cova. Com um último suspiro, entrou no caixão. Ele era um homem grande, mas não tão grande como aquele que se deitava com seu filho. Pegou as costas da camisa e o puxou com força. Ele tentava atirar aquele cara para fora da cova, com um só puxão, mas o tecido se arrebentou e ele caiu de novo em seu filho. "Filho da puta!" Ele pegou-o pelos ombros e empurrou o corpo para longe de seu filho. E depois olhou para aquele homem e tomou um impulso. "Não, meu Deus, não! Por favor, meu Deus, não!" Depositou toda a força em um movimento trêmulo. Puxou e levantou o cadáver e o atirou para fora da cova. Ele e minha mãe escutaram o barulho de vidro rolando no mato. Era uma garrafa. Pegou e entregou para minha mãe. Era éter. "Ah, Josh, meu menino, por que tanto sangue? Por que ele fez isso com você?" Assim que minha mãe encarou o homem que agora estava deitado virado para cima, ela percebeu que aquela era a pessoa que havia assombrado nossas vidas por mais de uma década. A pessoa que viveu embaixo de nossa casa. A pessoa que matou a senhora Meg. A pessoa que atropelou Verônica. Que se sentou ao meu lado no cinema. Que me pagou a raspadinha com uma nota de $1. Que pegou o meu balão. Imaginara-o tantas vezes, sempre amedrontador e maligno. E os gritos de dor do pai de Josh só confirmavam suas suspeitas. Vendo seu rosto, no entanto, pensou que não era a face que imaginara. Era só um homem. Uma pessoa comum. Nenhum monstro. Nenhuma criatura hedionda, nenhum demônio. Apenas um homem. Sua expressão congelada parecia até serena. Os cantos dos lábios levemente virados, sorrindo. Não era o sorriso de um maníaco. Não era um demônio. Era apenas um sorriso de satisfação, de alegria, de dever cumprido. Ao correr os olhos pelo corpo, ela viu uma ferida enorme em seu pescoço, de onde a pele havia sido arrancada. Ela sentiu alívio ao ver que o sangue em toda a cripta não era de Josh. Talvez ele tivesse sofrido menos, mas o alívio durou pouco. Ela cobriu a boca com as mãos e sussurrou, com medo da verdade que havia atingido. Eles haviam sido enterrados vivos. Josh deve ter mordido o pescoço dele para tentar se livrar. Apesar do cara ter mordido, Josh não conseguiria sair. Comecei a chorar, pensando em quanto tempo ele aguentou firme até morrer. Procurou nos bolsos do homem algum tipo de identidade, mas só achou um pedaço de papel. Nele, havia um desenho de um adulto de mãos dadas com uma criança, do lado de um garotinho, com as iniciais. Minhas iniciais. Minha esperança é de que ela não lembre dessa parte da história direito, mas eu jamais saberei. Minha mãe escondeu o pedaço de papel em seu bolso quando viu o pai de Josh arrastando o filho para fora da tumba. Ele murmurava que o cabelo do filho tinha sido tingido. Ela reparou nisso também. O cabelo dele estava castanho e suas roupas também estavam estranhas, pequenas demais. E depois de olhar para as roupas, eram as minhas roupas. As roupas que foram abandonadas na casa. Depois de deitar o filho no chão, o pai começou a apertar os bolsos procurando alguma pista. Ouviu um barulho. Com cuidado, tirou uma folha de papel dobrada nos bolsos. Deu para minha mãe, mas ela não sabia o que era, e eu perguntei o que tinha no papel. Ela me disse que era um mapa. Meu coração se despedaçou. Ele estava terminando o nosso mapa. O nosso mapa era o meu presente de aniversário.
Me vi desejando do fundo do coração que ele não tivesse sido raptado enquanto tentava completar o nosso desenho. Como se isso importasse agora. Ela ouviu o pai de Josh gemer e o viu empurrando o corpo do homem para dentro da terra de novo, ao caminhar de volta ao trator, que o levara até lá. Pôs a mão em um grande tubo de gasolina e parou de costas para minha mãe. Vá embora, por favor. Me perdoa. Não foi sua culpa. Foi minha. Mais ou menos um mês atrás, um cara chegou para mim enquanto eu limpava o terreno da obra. Me perguntou se eu precisava de um dinheiro a mais. Com a minha mulher não trabalhando mais, eu aceitei. Os moleques tinham feito um buraco no terreno dele e ele me ofereceu $100 para consertar. Disse que iria tirar umas fotos para a seguradora primeiro, para eu passar lá depois das 5 no dia seguinte. Eu pensei que ele era só um otário, porque eu sabia que o terreno ia ser pavimentado e alguém ia ter que arrumar isso de qualquer jeito. Mas eu precisava do dinheiro e concordei. Ele nem parecia ter $100, mas pôs a grana na minha mão. Então eu fiz. Eu fiquei tão exausto que nem pensei em que buraco eu estava cobrindo. Mas agora, eu tirei o mesmo cara de cima do meu filho. Ele interrompeu a minha mãe, sem esboçar nenhuma reação. Ele apontou para a cova e começou a perder o controle. Esse filho da puta me deu $100 para enterrá-lo com meu filho! Externar aquelas palavras forçava-o a aceitar o que aconteceu. Ele caiu de joelhos no chão, chorando. Minha mãe não pôde pensar em mais nada e apenas ficou lá em silêncio, para o que pareceu uma vida toda. Finalmente, tomou coragem para perguntar o que faria com o corpo do filho. Ele não vai ficar aqui. Não com esse monstro. Ao ir embora e entrar no carro, ela viu uma fumaça subindo ao céu, preto no âmbar da manhã. Rezou contra todas as expectativas para que os pais de Josh ficassem bem. Saí da casa de minha mãe sem dizer mais nada. Eu falei que a amava e que iríamos nos falar logo, mas não sei o que logo significa para ela. Entrei no carro e parti. Entendo agora por que esses eventos de minha infância pararam há alguns anos. Adulto, vejo as conexões que não foram vistas por uma criança que se lembra da infância como um feixe de imagens ao invés de uma sequência. Pensei em Josh. Eu o amava e ainda o amo. Ele era meu melhor amigo. Eu sinto ainda mais saudades agora, que sei que jamais nos veremos de novo. Pensei em seus pais, em tudo que perderam e na velocidade com que perderam. Não sabem da minha relação com tudo isso, e eu jamais terei coragem de olhá-los nos olhos. Pensei em Verônica. Eu só a conheci na adolescência, mas naquele pouco tempo, eu acho que eu realmente a amei. Pensei em minha mãe, que tinha tentado com todas as forças me proteger. Era alguém mais forte do que eu jamais serei. Tento não pensar naquele cara e no que ele fez com Josh por mais de 2 anos. Na maior parte do tempo eu penso em Josh. Às vezes, eu desejo que ele nunca tivesse me conhecido no jardim de infância. Desejo que ele nunca tivesse me dado a oportunidade de ter um amigo de verdade. Às vezes eu gosto de pensar que ele foi para um lugar melhor. Mas isso é só um sonho. Eu sei que esse mundo é um lugar cruel e que as pessoas só o pioram. Não vai ter justiça pro meu amigo. Não vai ter uma chance de luta, nem uma vingança, nem uma batalha final. Já passou pra quase todo mundo, mas eu ainda me lembro. Eu sinto saudade, Josh. Sinto muito por você ter me escolhido. Eu sempre lembrarei com carinho de nossa amizade. Nós éramos exploradores. Nós éramos aventureiros. E o mais importante, nós éramos amigos.